Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o auxílio doença. Quantas perícias o segurado consegue fazer no INSS para no caso aí prorrogar o auxílio doença quando não consegue se recuperar no tempo que é estimado ali, um certo tempo que o perito do INSS concedeu de benefício. Então, quantas vezes o segurado pode prorrogar esse benefício? Quantas perícias? Existe uma certa quantidade de perícias que esse segurado pode fazer, no caso indo prorrogando esse benefício, no caso do auxílio doença, quando o segurado não consegue se recuperar durante o tempo ali que o perito do INSS concedeu um certo tempo ali, 2, 3, 4 meses, e o segurado não se recupera. Então, o segurado pode prorrogando esse benefício por várias vezes. Existe um limite de perícias que o segurado pode fazer no INSS. Como funciona isso? No INSS existe, por exemplo, a perícia inicial, que é aquela primeira perícia que o segurado não está recebendo benefício, mas aí no caso se afasta do trabalho, e quando ultrapassa 15 dias, no caso que trabalha registrado, aí no caso agenda a perícia, ou no caso que trabalha por conta, paga o INSS no carnê ali, e no primeiro dia se afastou, já pode agendar a perícia no INSS. Então, existe a perícia inicial, que o segurado agenda a perícia e vai ser analisado ali no dia, foi horário, dia agendado e horário marcado ali, vai ser analisado se tem direito de receber o benefício ali, seja o auxílio doença, aposentadoria. Então, existe a perícia inicial, aí existe também a perícia quando prorroga esse benefício, no caso é concedido o auxílio doença na perícia inicial, aí pede a prorrogação, no caso existe a perícia conclusiva, também quando a pessoa continua, após fazer a prorrogação do benefício e o benefício é concedido, aí continua sem condições de trabalhar, após encerrar o tempo ali que o perito do INSS concedeu. Então existe também a perícia resolutiva. Então, perícia inicial, perícia conclusiva e perícia resolutiva. Então, quando o segurado passa por perícia, é concedido auxílio doença, aí prorroga o benefício, cai a perícia conclusiva. Aí nessa perícia conclusiva, dependendo do estado do problema de saúde, da situação do segurado ali, se infelizmente não tivesse conseguido se recuperar ainda, e o INSS prorroga o benefício aí, no caso nessa perícia conclusiva. Quando o segurado continua sem condições de trabalhar após encerrar o prazo que o perito do INSS concedeu ali o benefício, então pede a prorrogação de novo e cai a resolutiva. Perícia resolutiva, eu já fiz vários vídeos aqui também falando sobre esse assunto, que para decidir ali a situação do segurado, se o segurado já se recuperou do problema de saúde, aí no caso o benefício é cessado, ou se vai ser encaminhado para uma reabilitação, quando não tem mais condições de voltar para realizar aquela atividade que o segurado fazia antes, ou também pode conceder uma aposentadoria por invalidez, quando a incapacidade temporária que recebeu o auxílio doença passou para permanente. Então pode ser concedida aposentadoria por invalidez. Pode também, no caso se o segurado não tivesse se recuperado ainda, prorrogar esse auxílio doença na perícia resolutiva. Tem pessoas que acham que na perícia resolutiva não pode prorrogar o auxílio doença. Pode sim, que tem pessoas que acabam ali nessa perícia tendo o benefício prorrogado, no caso por mais 2 anos. E após esse prazo de 2 anos também, se continuar sem condições de trabalhar, pode pedir a prorrogação do benefício de novo e cai de novo aí a perícia resolutiva, que é para decidir se o segurado já se recuperou do problema de saúde, e vai acontecer a mesma coisa. Pode conceder a aposentadoria, prorrogar o auxílio doença de novo, também pode encaminhar para a reabilitação, que muitas das vezes acontece nessa perícia resolutiva, é que o benefício é cessado de forma injustamente, de forma que o segurado ali continua sem condições de trabalhar nessa perícia,
o benefício é cortado, encerrado, o INSS acaba cortando o benefício. E, infelizmente, muitas das vezes é de forma incorreta. O segurado precisa continuar recebendo o benefício. Às vezes o segurado precisa mais de alguns meses ali para se recuperar e o benefício é cortado. Porque, às vezes, na visão ali, no entendimento do perito, o segurado não... no caso, para conceder 2 anos de benefício é muita coisa que o segurado vai conseguir se recuperar antes. E às vezes também o segurado, o problema de saúde já melhorou um pouco, mas está sem condições de trabalhar ainda, mas na visão do perito, o segurado já consegue se recuperar e acaba cortando o benefício. Mas quando isso acontece, isso não quer dizer que o perito do INSS tem razão, que o benefício foi cortado de forma justa, tal. Não, o segurado pode recorrer, entrar com processo judicial. Eu sempre falo aqui que na maioria das vezes o segurado consegue comprovar a incapacidade através de uma perícia judicial. Pode também recorrer dentro do INSS, que infelizmente não vale muito a pena. Tem pessoas que quando o benefício é cortado no INSS, cessado, aí recebe aquela cartinha lá, informando que o benefício foi indeferido, no caso, e pode recorrer dentro do INSS, tem um prazo de 30 dias. Aí o segurado acaba recorrendo dentro do INSS, achando que vai ter sucesso. E na maioria das vezes, infelizmente, é negado de novo. No caso aí, quando recorre, que é um processo administrativo dentro do próprio INSS, porque é julgado dentro do INSS de novo. Imagina aí, se um perito do INSS, o servidor do INSS, já te indeferiu o benefício numa perícia lá no INSS, aí você vai recorrer de uma decisão que já foi indeferida dentro do próprio INSS e certamente vai ser negado de novo. Lógico, em alguns casos, muito difícil isso acontecer, a pessoa pode conseguir num processo administrativo dentro do INSS, reverter a situação, pode, mas isso é muito difícil e muitas pessoas perdem tempo, porque você entra com recurso administrativo, quando o benefício é negado, o auxílio doença aí, você vai ficar vários meses, ou 1 ano, ou até 2, tem pessoas que ficam aí muito tempo, porque ali funciona assim, por exemplo, você passou pela perícia, foi negado, aí você não concorda com essa decisão, aí entra com recurso administrativo, aí fica lá parado por vários meses, 1 ano, 2 anos aí parado aí, aquele recurso para ser analisado pelo próprio INSS, servidor do INSS, vai avaliar uma coisa que um servidor do INSS já falou que você não tem direito a receber o benefício. Então a chance de ser indeferido nesse recurso é muito grande de ser indeferido de novo. Então o certo, negou o benefício, se você entende que foi negado de forma injusta, que você não tem condições de trabalhar, é simples, negou o benefício, você tem a documentação que seu médico forneceu e comprova que você não tem condições de trabalhar e você tem ciência que não consegue trabalhar de forma alguma por conta do seu problema de saúde, é simples, procurar um advogado previdenciário e entrar com processo judicial. O processo judicial demora, mas as chances de você conseguir o benefício através de um processo judicial são maiores, diferente de um recurso administrativo. Eu já falei aqui também em outros vídeos que não é certeza que você vai conseguir quando você entra com um processo judicial, porque você vai passar por uma perícia judicial, vai depender da análise do perito, perito judicial, e depois o juiz vai julgar baseado nessa perícia judicial, no laudo judicial, vai julgar o processo. Tem chance de você conseguir? Lógico que tem, mas não é certeza também de você vai ter sucesso, mas se for comparar com o INSS, é totalmente diferente através de um processo judicial. Quantas pessoas não conseguem o benefício através de um processo judicial? Muitas. O INSS, acontece às vezes do INSS indeferir um pedido no caso de auxílio doença, uma prorrogação, a pessoa, o segurado vai prorrogar o auxílio doença e o benefício é indeferido cortado. O segurado entra com o processo judicial e através do processo judicial, uma boa defesa do advogado, tendo a documentação atualizada, a documentação que comprova que você não tem condições de trabalhar. E tem casos que o juiz acaba concedendo a aposentadoria por invalidez, sendo que lá no INSS foi negado até o auxílio doença, um benefício temporário, e através de um processo judicial o segurado consegue comprovar que não tem condições de trabalhar e que o problema dele nem é um problema temporário, que lá no INSS foi negado referente que a incapacidade era temporária e foi negado. E através de um processo judicial
acaba conseguindo comprovar que o problema do segurado é um problema, uma incapacidade total e permanente, que no caso para uma aposentadoria por invalidez. Tem casos que isso acontece, mas lógico, vai ser preciso passar pelo todo o andamento do processo, que dá início ao processo ali, agendada a perícia, aí passa pela perícia judicial, e após a perícia judicial, dependendo do resultado do laudo judicial, o juiz concede o benefício. Então, não existe um limite de perícias no INSS que você pode fazer. Na regra, não existe um limite. Agora, na prática, como que funciona é assim. Como eu acabei de falar, você faz uma perícia inicial, o benefício aí é concedido. Quando o benefício é concedido, aí você pede a prorrogação. Normalmente cai na prorrogação, a primeira perícia é a conclusiva, porque a resolutiva ela só vem após a conclusiva. Aí, após a conclusiva, quando você pede a prorrogação de novo, pode cair uma perícia conclusiva de novo, como já pode cair a resolutiva, dependendo, por exemplo, se você passou pela conclusiva, aí se o perito te concedeu, por exemplo, um ano de benefício, pode ser que por conta do tempo que você ficou recebendo o benefício já, possa ser que na próxima já caia a resolutiva para decidir ali a sua situação. Pode acontecer que você consiga a prorrogação do benefício na resolutiva? Pode, mas pode que aconteça que infelizmente o benefício ser cortado, ou você pode ser encaminhado para uma reabilitação, como também tem casos que acontecem dentro do próprio INSS, que dependendo do entendimento do perito, você está recebendo auxílio doença, nessa prorrogação que cai a resolutiva, pode acontecer que ele te peça a aposentadoria, dependendo da sua documentação, do seu problema de saúde. Às vezes a pessoa está com problema de saúde sério, não está conseguindo trabalhar, não consegue trabalhar, e às vezes o problema da pessoa que lá atrás na perícia conclusiva que a pessoa foi prorrogado o auxílio doença, e às vezes nessa perícia resolutiva a incapacidade de temporária agora ela é definitiva. Então, infelizmente, pode acontecer que o problema da pessoa, em vez de melhorar, que é o que a pessoa sempre torce, que todo mundo quer que é importante a saúde da pessoa, mas infelizmente tem casos que isso pode acontecer com qualquer pessoa, que às vezes a incapacidade da pessoa, às vezes de temporário, acaba ficando permanente, que às vezes a pessoa não consegue se recuperar ali fazendo um tratamento, e às vezes piora a situação e a pessoa não tem condição de trabalhar de forma alguma, nem na atividade que fazia antes, nem em outra atividade, não consegue voltar para o mercado de trabalho. E nesse caso, o INSS tem que aposentar o segurado. E acontece que às vezes na resolutiva o INSS acaba aposentando o segurado por invalidez. Mas se for negado, e se você, como eu já falei aqui no entendimento, você entende que não tem condições de trabalhar de forma alguma, através do processo judicial, você pode conseguir sim a aposentadoria por invalidez. Então, no fim do processo, se o juiz entender que você tem direito de receber o benefício, você também vai receber os atrasados, que é o tempo que você ficou aguardando o processo, desde o dia que o INSS negou o benefício. Então, no fim do processo, se ficou aguardando um ano e pouco, 2 anos, então o benefício é concedido, você também vai receber os atrasados. Lógico, os atrasados você não vai receber também, não recebe ali em seguida. Por exemplo, primeiro o benefício é concedido, o INSS começa a pagar o benefício, o juiz dá uma ordem ali, determina que o INSS começa a pagar o seu benefício, seja o auxílio doença ou a aposentadoria. Então, em seguida, você vai receber os atrasados também. Só que os atrasados você só recebe quando o processo é transitado e julgado, que não cabe mais recurso. Lógico, no caso que, às vezes, o INSS, quando o juiz concede o benefício, o INSS chama o segurado para fazer um acordo também, um acordo referente aos atrasados. Para você, por exemplo, perder uma porcentagem referente aos atrasados. Por exemplo, você tem 30 mil reais para receber de atrasados. Aí o INSS chama para fazer um acordo para você perder uma porcentagem ali e tal. Aí se você aceitar, é um direito seu aceitar ou não. Aí se você aceitar, aí lógico que você vai receber mais rápido. Mas se não, primeiro você começa a receber o benefício que o juiz determina para o INSS pagar. E depois, quando o processo é transitado e julgado, que não cabe mais recurso,
aí é que você vai receber os atrasados que podem ser pagos por RPVs ou precatórios. Espero que tenha te ajudado com essas informações. Fica com Deus, boa sorte para você aí. Espero de coração que tudo dê certo, que você consiga receber o seu benefício, seja que você está lutando lá no INSS ou através de um processo judicial. Vai passar por perícia nos próximos dias. Espero que dê tudo certo e que você consiga comprovar sua incapacidade para o trabalho e, o mais importante, consiga receber o seu benefício. Boa sorte, fica com Deus e até o próximo vídeo.